Vídeo de hoje do canal do Nicolá traz todos os detalhes da venda de Giovani do Palmeiras para Qatar Sports Investment. Bora falar também sobre o Corinthians que pode perder Maicon nos próximos dias. Vou te atualizar sobre o mercado para o volante que não pertence ao Timão. Já o Wendel está à venda no Zenit. Ele pode ir para o Flamengo? Printou ou rolou um print de uma conversa do Wendel demonstrando muita intenção de jogar no Fla. Preciso te atualizar sobre o São Paulo, que já definiu um substituto para o Savarino e está em processo de negociação. Essa semana é super decisiva para o tricolor nesse negócio. Quero te falar ainda sobre uma disputa entre Silvio Santos e Rede Globo. Tem as últimas no mercado com o Cuéllar, a chegada de Ener Valencia ao Colorado e muitas outras coisas. Tenho certeza que você vai adorar o vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela o jogo do desespero marcado para essa segunda-feira entre Vasco e Cuiabá, partida com portões fechados e o Vasco precisando da vitória. Minha sugestão para você é ir em ambas as equipes não marcam. Vasco tem feito muito pouco gol e o Cuiabá fora de casa também toma pouco gol, então fica a minha sugestão. Já pensando na terça-feira, jogos de Libertadores da América, estou imaginando o empate do Atlético Mineiro contra o Libertad no Paraguai, a vitória do Atlético Paranaense contra o Alianza Lima em casa e a vitória do Flu contra o Sporting Cristal. Para participar no XBet, você sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e vem se divertir comigo usando o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Fica de olho no giro de notícias, tem muita coisa legal. Quero começar falando que o Al-Shabaab da Arábia Saudita está perdendo o Krychowiak. Esse é um volante polonês que atuava como volante, o líder do time, um cara com enorme moral. Ele e o Banega são os grandes craques. O Krychowiak tem contrato somente até o fim desse mês e está indo embora. O que isso tem a ver com o Corinthians? É que o Al-Shabaab foi o time que na semana passada demonstrou a intenção de contratar o Cuéllar. Eu achei na oportunidade meio esquisito porque o Cuéllar chegaria para a posição do Krychowiak. Com a saída do Krychowiak, essa notícia passa a ter fundamento e o Corinthians pode acabar perdendo o Cuéllar para um time saudita. Bora falar sobre Tiquinho Soares, o autor do gol da vitória do Botafogo contra o Palmeiras. Botafogo que disparou na liderança do Brasileirão. São 7 pontos de vantagem para o Grêmio, o segundo colocado, e 8 pontos para Flamengo e Palmeiras. Por que eu quero destacar o Tiquinho? Porque com esse gol ele chegou a 10 e tem mais gols sozinho do que todo o time do Cuiabá e também do Curitiba. Cuiabá e Curitiba 9 gols cada um. Bora contar sobre a baita festa feita por torcedores do Colorado nas últimas horas para a chegada do Ener Valencia. Imagens bem bacanas do Ener desembarcando cercado de torcedores do Internacional, jogador que fez grande temporada, a última no futebol europeu, estava na Turquia, foi um dos principais artilheiros do mundo, tenho certeza que vai dar conta do recado no Internacional. Quero falar também sobre Roberto Firmino, outro que pode se mudar para a Arábia Saudita. Ele tem uma oferta pesada do Al-Ahly da Arábia, jogador que está livre no mercado depois de seu vínculo com o Liverpool ser encerrado. Quero contar ainda que teve rodada, curiosidade da rodada. Os 4 grandes de São Paulo perderam numa mesma rodada, algo bem incomum. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, todos derrotados. São Paulo perdeu para o Cruzeiro, o Santos perdeu para o Flamengo, o Palmeiras perdeu para o Botafogo e o Corinthians para o Atlético Paranaense. O único que salvou a lavoura dos paulistas foi o Red Bull Bragantino, que fez 2-0 no Goiás. Para completar o giro de notícias, contar que o Santos chegou a 10 partidas sem vitória. São 5 empates e 5 derrotas. Os últimos 3 jogos na Vila Belmiro com 3 derrotas. Perdeu para o News Old Boys, perdeu para o Corinthians e perdeu para o Flamengo. Já Antônio Carlos Zago, técnico do Coxa, escancarou a crise do time depois do 5-1 para o Grêmio na arena do Grêmio. O Curitiba, que é o lanterna isolado do Brasileirão, disse o seguinte, o técnico, abre aspas, se não chegar alguma coisa para qualificar o elenco, vai para a Série B rapidinho. E a última, o Barcelona confirmou há instantes a chegada de Gundogan, meia dos mais promissores, dos mais talentosos do futebol mundial, que fez enorme sucesso com o Manchester City. O contrato dele se encerra no fim desse mês e o Gundogan será reforço do Barça a partir de julho. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está em negociações avançadas para contratar o atacante Eric, atleta de apenas 25 anos de idade, o grande destaque do Ceará na temporada. O cara tem 33 jogos, com 13 gols e 10 assistências, foi inclusive dele o gol do empate contra o Sampaio Corrêa nesse domingo em jogo da Série B. O Eric tem contrato até dezembro com o Ceará. O São Paulo tentou, algumas semanas atrás,
uma negociação com o Ceará para a compra do atleta por agora. O Ceará disse que não tinha a mínima intenção de negociar. O que o São Paulo fez? Como sabe que o contrato está perto do fim, e a partir de sábado ele já pode assinar um pré-contrato, o São Paulo tem trabalhado nos bastidores para pegar essa assinatura do pré-contrato e ter um acordo definitivo com o Eric para a próxima temporada. Mas, Nicola, o São Paulo precisa de atacante de lado de campo para agora. Sim, o São Paulo sabe disso. E a estratégia é tentar fechar com o atleta um pré-contrato e depois procurar o Ceará durante a janela de julho, oferecendo uma compensação financeira pequena. Algo como: o Ceará, se você não quiser perder o jogador de graça em dezembro, se acerta com a gente e leva um dinheiro agora. São Paulo também cogita deixar um percentual de uma venda futura, imaginando que o Eric vai se valorizar por aqui e o negócio acabaria sendo bom para todos os lados. Importante, o Ceará já sabe das tratativas do São Paulo com o atleta. O Ceará fez sua última proposta, a melhor de todas, e ainda assim não pareceu suficiente. Existe otimismo nos lados do tricolor em relação a esse acerto com o Eric. Bora de informação importante no Palmeiras. Quero te trazer os números exatos da venda do atacante Giovani para o Al Saad do Catar. O negócio que o Palmeiras fechou nas últimas horas com a Qatar Sports Investment, que é a dona do PSG e também do Al Saad, foi fechado em 10 milhões de euros, ou 52 milhões de reais. Muita gente publicando 9 milhões de euros, uma fonte importante do Palmeiras me garantiu que o negócio foi fechado por 10 milhões de euros, referentes a 50% dos direitos econômicos. O Palmeiras ainda pode faturar mais 6 milhões de euros, que hoje equivalem a 31 milhões de reais, com metas fáceis de serem alcançadas pelo Giovani por lá. Essas metas estão atreladas a jogos e a gols. Então, assim que o Giovani bateu o número de jogos e o número de gols, o Palmeiras embolsa mais 6 milhões de euros e concede mais 20% dos direitos econômicos, passa até apenas 30%. Há ainda uma previsão para uma terceira meta, um terceiro negócio de mais 10%, ou seja, no melhor dos mundos. O Al Saad ficaria com 80% dos direitos econômicos do atleta e o Palmeiras faturando cada vez mais dinheiro. Giovani, que não fazia parte dos planos do técnico Abel Ferreira, e o negócio foi fechado. Essa transferência do atleta para o Al Saad foi fechada por um dos empresários do Abel Ferreira, o Cajuda. É importante contar que vários empresários brasileiros andam bem chateados com o comportamento do Cajuda, que tem se aproveitado da influência de ser representante do Abel para tentar angariar e atravessar negócios envolvendo atletas por aqui. Você achou boa a venda? Toparia fazer negócio? Com esses 10 milhões de euros, o Palmeiras deixa de ter necessidade de vender, por exemplo, um atleta titular, Rony, Veiga, entre outros jogadores que foram especulados. Vão acabar ficando, a menos que surja uma proposta astronômica. Bora falar sobre Maicon. O Corinthians pode perder jogador assim como o Palmeiras, mas se o Verdão vai levar 10 milhões de euros, o Corinthians não vai levar nada. Trata-se do Maicon. O GE trouxe a informação de que o volante conversa com um clube da Turquia. Trata-se do Galatasaray. Tem também uma sondagem de um time da Espanha. Ainda sem proposta, conversa mais avançada é com o Galatasaray. Importante, informação exclusiva. Contrato de empréstimo entre Corinthians e Maicon prevê que ele só saia do clube se vier uma proposta em definitivo para o Shakhtar Donetsk, que é dono dos seus direitos. Então está descartada, por exemplo, a possibilidade de o Maicon deixar o Corinthians para jogar por empréstimo por outro clube. Ele só deixa o Corinthians se houver uma proposta em definitivo. O Shakhtar já deixou isso claro para todos os clubes interessados. Quanto é que poderia gerar esse negócio? 6, 7 milhões de euros. O que eu posso assegurar para vocês é que o Corinthians não vai cobrir a oferta. Timão sabe do potencial do atleta, mas andam desapontado, entendendo que o Maicon ainda não conseguiu render com a camisa do Timão nessa segunda passagem o mesmo que rendia da primeira passagem. Nessa temporada, por exemplo, 25 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. É só importante fazer ressalva de que o Maicon vive hoje o seu momento de maior estabilidade, voltou a ser titular absoluto e vai em busca da melhor condição física e técnica para tentar render como antes. O Corinthians está meio de mãos atadas, se chegar a proposta não vai cobrir a oferta e vai acabar perdendo o jogador. Bora falar agora sobre a disputa entre Silvio Santos e a Rede Globo, que envolve o futebol. Você sabe que nessa terça, quarta e quinta a gente vai ter a definição dos grupos da Libertadores da América. Você também deve saber que a Libertadores tem jogos transmitidos em TV aberta na Globo, já a Sul-Americana tem jogos transmitidos em TV aberta no SBT de Silvio Santos. Pois bem, os terceiros colocados da Libertadores vão disputar uma repescagem para entrar na Sul-Americana. E o Silvio Santos deve estar torcendo desesperadamente
para que os clubes brasileiros não consigam a vaga na próxima fase da Libertadores e pulem para a Sul-Americana. Um dos casos, o caso mais concreto é do Corinthians, que já não tem mais chance de ser primeiro ou segundo do seu grupo e precisa de um empate contra o Liverpool para ser terceiro, dessa maneira para cair para a Sul-Americana. Corinthians que tem sido o grande xodó, o grande queridinho da Globo nas transmissões de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil e também de Libertadores da América. O Timão outro dia fez um levantamento, tem muito mais jogos exibidos do que os concorrentes. Jogos contra o América, por exemplo, na Copa do Brasil, terão transmissão na Rede Globo. Além do Corinthians, também podem ir para a Sul-Americana o Atlético Mineiro, o Internacional, o Flamengo e o Fluminense. O natural é que só o Corinthians seja terceiro colocado e todos os outros continuem disputando a Libertadores como primeiros ou segundo colocados dos seus grupos. Essa é meu palpite, essa é a minha previsão. E de qualquer forma o Silvio Santos já vai dar pulo de alegria, porque vai ter, por exemplo, Corinthians e São Paulo para transmitir na próxima fase da Sul-Americana. Bora falar sobre técnico do Vasco, muita gente cravando que Ramon Dias, técnico argentino de currículo internacional, será o novo comandante do Vasco. Mandei mensagem para uma fonte da 777, demorou para responder, mas depois de um longo tempo ela apareceu para dizer que a prioridade hoje é contratar um técnico que entenda do mercado brasileiro. Existe a preocupação de trazer um técnico estrangeiro que não conheça do mercado nacional, que demore muito tempo para primeiro se ambientar e se adaptar ao elenco, para depois pensar em mercado, em reforços, esse tipo de contratação. Então o Ramon Dias foi sugerido ao Vasco, tem um currículo interessante, mas a prioridade no momento é fechar com um treinador brasileiro. Rogério Ceni se tornou o favorito, embora com uma série de questões de relacionamento, um cara muito duro no trato, no dia a dia, ele se tornou a primeira opção do Vasco da Gama. Acho difícil que o Vasco anuncie a contratação de um técnico antes do jogo contra o Cuiabá, marcado para as 9 horas da noite. Mas é uma negociação que está em andamento. Se não rolar com o Rogério Ceni, não se descarta a possibilidade de o Roger Machado também aparecer no Cruz Maltino. São dois treinadores desempregados. Só sobre o Vasco, eu queria acrescentar que o Vasco cogita apresentar nas próximas horas uma oferta de 3 milhões de euros pelo Rodrigo Salazar. Esse é um meia uruguaio que pertence ao Schalke 04 da Alemanha. Inclusive, recentemente, numa data FIFA, fez 2 gols pela seleção uruguaia na vitória por 4-1 contra a Nicarágua. Parece ter pouco espaço no Schalke, estaria à disposição. É aquele meio atacante, o camisa 10, que o Vasco procura há bastante tempo. Se tiver qualquer novidade, eu volto para contar para vocês. Combinado? Bora fechar o vídeo falando sobre o Wendel, o volante que não quer voltar ao Zenit. Curiosa essa história, né? Toda volta de férias ou de pré-temporada ou intertemporada, o Wendel sempre arranja um jeito de atrasar seu retorno ao futebol russo. Dessa vez, porém, o negócio parece mais quente. O empresário dele disse que o Wendel não se sente confortável para voltar diante da iminente guerra civil causada por um ex-chefe de cozinha do Putin em relação ao atual mandatário da Rússia. Que há de novidade nessa história? O Zenit já disse: Wendel, tá bom, você não quer voltar, você não quer mais jogar aqui, beleza. Se reapresente e a gente topa vender você. Mas não adianta o torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Atlético Mineiro, do Palmeiras se empolgar. A pedida do Zenit hoje gira na casa dos 22 milhões de euros, que equivalem a 114 milhões de reais. O Wendel viveu uma fase espetacular. A última temporada dele foi a melhor da carreira. Ele nunca havia marcado tantos gols, nem dado tantas assistências. Mas ninguém do futebol brasileiro vai pagar 22 milhões de euros por um volante. Algo completamente fora da nossa realidade. Nicola, mas vazou um print que o paparazzo rubro-negro que cobre o Flamengo trocou mensagens com o Wendel. E o Wendel respondeu ao paparazzo, abre aspas, estou aguardando e esperando o Marcos Braz. Estou no aguardo e esperando o Marcos Braz. Essa foi a frase que vazou da conversa do paparazzo com o jogador. Tudo bem, ainda que o atleta esteja esperando, ainda que ele tenha muita vontade de jogar no Flamengo, como é que o Flamengo vai pagar 22 milhões de euros? Empréstimo está completamente descartado. O Zenit não tem nenhuma intenção de pegar o jogador, de liberar o jogador por empréstimo. O Flamengo vai comprar metade dos direitos econômicos, o Zenit toparia, ainda mais irritado porque o jogador não se reapresentou. Enfim, eu estou imaginando que a maior possibilidade hoje é de o Wendel ir parar em um clube do futebol europeu, mas vamos ficar atento a essa história, quem sabe pinte novidade e você vai ser o primeiro a saber por aqui. Combinado? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde com as últimas do mercado. Abraço, tchau!